Web TV Andradas Hoje. Entrevistas. Um oferecimento Icasa. Excelência em louça sanitária. Olá, pessoal, nós estamos tendo o prazer de receber aqui no nosso podcast, né, Andradas Podcast, a doutora Jéssica Cristiane Bertoni, que já é cliente nossa aqui, sempre que a gente precisa para tratar de algum assunto relacionado à causa animal, ela está disponível e vem falar com a gente. Ela é veterinária do Centro de Zoonoses aqui de Andradas, e pela primeira vez nós estamos recebendo o Pedro Lopes Lucas de Amorim, que é supervisor da seção de meio ambiente, que também está, pela primeira vez, né, Pedro, você está chegando aqui, receba as nossas boas-vindas aí, o espaço sempre aberto quando você precisar de alguma coisa relacionada ao seu setor. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de uma lei que já existe, eu vou ver com a Jéssica se é uma lei estadual, federal ou municipal, com relação a donos, né, tutores de animais considerados perigosos, no caso aí o pitbull e talvez outras raças, que são obrigados a andar na rua com focinheira. E um outro assunto polêmico também, que a gente vai trazer aqui à tona, é com relação aos animais de grande porte, que existe uma lei que obriga os seus tutores a andar com eles na rua com coleira. Então, a gente vai trazer esse assunto à tona, e se você tiver alguma dúvida, se você quiser enviar alguma pergunta, manda aí que a gente encaminha para eles e posteriormente a gente vai estar respondendo para vocês aí. Jéssica, seja muito bem-vinda aí no nosso Andradas Podcast mais uma vez. Acho que no podcast é a primeira vez que você participa. É a segunda. A segunda, é verdade. A outra vez nós falamos sobre... Geral da causa animal no município. Que veio você, o Tom da guarda. Só vocês dois. E hoje está aqui. Aliás, o Tom também era para estar presente, o comandante da Guarda Municipal, mas ele teve um problema de saúde na família e não pôde comparecer, mas a Jéssica responde aqui para a gente. Jéssica, acho que o primeiro assunto que a gente gostaria de ver com você aí, a primeira coisa que eu vou te perguntar, na nossa delegacia aqui tem alguns processos em andamento relacionando maus tratos. Sim, tem sim. Você tem ideia de em que pé que está, se alguém já foi punido, se alguém já ou pagou uma multa ou até chegou a ser preso por conta de maus tratos aos animais? Então, quando acionada a Polícia do Meio Ambiente, no momento já da ocorrência, eles já lavram a multa e se for flagrante, o tutor ele já é levado para a prisão. Aí acontece que após a averiguação do delegado, ele verifica se ele vai permanecer preso ou se vai responder em liberdade. A maioria dos casos que eu acompanhei, a pessoa foi solta depois de 24 horas e está respondendo em liberdade. Mas assim, o andamento da investigação, a apuração da Polícia Civil, a gente não tem acesso. A não ser quando eles pedem algum laudo, alguma verificação para a gente estar auxiliando. Ô, Jéssica, uma coisa que a gente escuta muito aqui, eu tive uma reunião, depois daquele episódio que aconteceu no Córrego Fundo, do cachorro, que supostamente teria morrido a pauladas, e que ainda não se chegou a um veredito, está fazendo aí, né, o laudo ainda da causa-morte do animal. Foi num domingo de manhã que eu estava lá, a Jéssica também, a Polícia Militar e também a Guarda Municipal. Depois daquele fato ali, as pessoas começaram a mencionar nas redes sociais que é ilusão denunciar porque nada é feito, principalmente aqui na cidade de Andradas, com relação, quando faz uma denúncia desse peso,
dessa grandeza, porque foi realmente uma morte até que comoveu muita gente. Você vê dessa forma? Não. Eu vejo assim, nós temos leis e tem pessoas para aplicá-las. Se a gente não denuncia, se a gente não corre atrás, não tem como aplicar a lei, não tem como as pessoas aprenderem. Todos os casos que eu participei, pode ser que a pessoa até agora ela não teve uma resposta, porque a gente sabe como que é o nosso judiciário. Muitos processos, pouca mão de obra, então não tem como falar que não vai dar em nada. Pode ser que demore 3 anos, 4 anos, 5 anos, 1 ano, não sei. Mas a pessoa ela já tem a multa com dívida ativa no Estado, então ela nunca vai ter o seu CPF, vamos dizer assim, limpo, como o pessoal fala, né? Com essa multa, enquanto ela não pagar. A multa é alta e realmente tem a investigação, e se for comprovado que a denúncia é verídica, tem sim as penalizações. Agora, se a população vê e não denuncia, ela é conivente, ela está participando do crime. Então, assim, vai da moral de cada um. A minha moral eu não participo de crime nenhum. Denúncia tem que ser feita, tem que fazer. Agora, assim, a gente tem que ter um critério para fazer essa denúncia, porque o próprio sargento da Polícia Ambiental, quando ele veio fazer treinamento para gente, ou passar alguma orientação, ele fala que 80% das denúncias não procedem. Então, assim, eles têm um deslocamento, tem custo para averiguar tudo isso e não proceder. Então, assim, a gente tem que ter um filtro. Muitas coisas a gente consegue conversar com o tutor e resolver. É o que eu e a guarda temos feito de atuação no município. Agora, se é um caso igual esse, que o animal veio a óbito, não veio a óbito, já saiu o laudo da perícia da Polícia Civil, o animal não veio a óbito pelas pancadas. Ah, não, desculpa, Não. Eu não estava sabendo, até porque o jornal fez a reportagem, mas a gente tem que esperar o veredito de vocês aí, né? Sim. E o que foi, Jéssica? Provavelmente envenenamento por chumbinho. Aí o pessoal da Polícia Civil encaminhou o material para BH para fazer análise, para ver se realmente era o chumbinho. Esse caso que a Jéssica está contando para nós aí foi o que aconteceu há 3 domingos, foi isso mesmo, acho que uns dois domingos, no Córrego Fundo, aonde nós recebemos uma denúncia que supostamente o caseiro de um sítio, né, teria batido muito no cachorro e ele tenha morrido apaulado. Agora, Jéssica, aqui é um bate-papo mesmo, descontraído, acho que é para a gente esclarecer a população. O que justifica os gritos do cachorro e as pessoas? Foram 3 famílias que escutaram o cachorro sendo agredido com pau. Haja vista que no final, antes de eu sair, você estava presente, o sargento Sérgio também e o policial, aonde quando chegou o proprietário, um dos proprietários do local, o senhorzinho, que não me parece que também tenha sido ele, chegou e falou, olha, não, eu vou falar, eu bati sim nele com pau, mas não a ponto de matá-lo. Estranho, né? Então, eu não posso falar nada porque eu não estava no local, não vi. Ele realmente falou isso, mas a gente sabe que o pessoal da roça, eles são mais, assim, simples, e eles acham que, às vezes, algumas coisas se resolvem batendo, tanto em criança quanto em animal. É uma postura que eles cresceram assim. É uma crença limitante, mas é uma crença que se corrige animal e criança batendo. Não estou defendendo. Eu não sei, tem cachorro que é chorão. O meu cachorro, se eu abraço ele um pouquinho mais forte, ele chora. E o pessoal vai achar que você está batendo. Exatamente, eu não posso afirmar. Ele não gosta que eu seguro na pata dele. Se eu brinco de puxar a pata, ele chora. Então, assim, eu não posso afirmar que os gritos... Ele falou que ele estava correndo atrás de vaca. Eu vou saber se uma vaca deu um coice, uma cabeçada no cachorro. Eu não posso afirmar nada nessa situação. É o porquê que o senhorzinho não foi preso, ou o dono do sítio não foi preso no momento da investigação. Porque não tinha nenhuma testemunha ocular. Entendi. Agora, nesse caso, aproveitando que a gente entrou nessa área, eu acho bacana a gente falar, nesse caso aí, ficou constatado que ele morreu por envenenamento e por chumbinho. Quem responde agora, uma vez que o cachorro estava dentro de uma determinada propriedade? Então, todos são suspeitos nessa ocasião, tanto o dono do sítio quanto o proprietário do animal. Eles vão passar por investigação. Aí, como a polícia vai conduzir a investigação e chegar numa conclusão, para completar também disso, Pois não. do pouco que eu tenho acompanhado, assim, agora que estou
passando por participar também, né? O capitão mesmo da polícia, o sargento, tinha falado, né? Uma das maiores dificuldades da fiscalização, tanto para isso como de outros também, coisas envolvendo meio ambiente, é a parte da evidência, né, do flagrante. Que às vezes a pessoa fica inconformada mesmo, que nem se falou, de que faz denúncia e não dá em nada, mas primeiro tem o canal certo, e além do canal certo, eles precisam de um mínimo de informações, às vezes, para conseguir chegar. Às vezes até chegando no local da denúncia, se ele não consegue atestar mesmo, o sargento comentou isso com a gente, né? Às vezes eles acabam respondendo por fazer uma acusação infundada. Então, assim, a gente entende também, assim, também é revoltante até pra gente que está na linha de frente. Com certeza. De lidar com isso e falar, às vezes a gente encaminha para a polícia e volta o retorno deles falando assim, infelizmente não foi constatado porque falta de evidência. Até a gente que está de frente, a gente fica com esse desgosto. Mas, assim, são indicadores, eu acredito pelo menos nisso, né? São indicadores de que a gente, às vezes, tem que fazer as coisas de um jeito diferente. Uma das coisas que eu acredito que para evitar, né, os casos de violência, os casos de maus tratos, a gente trabalhar cada vez mais com conscientização, com posse responsável, para que as pessoas tenham mais consciência, né? Porque a gente vê muito nas questões das reclamações do pessoal, nas denúncias, né? Fala assim, a prefeitura não faz nada, mas muita coisa é da consciência da população mesmo, né? E eu acredito, sim, que aos pouquinhos isso tem melhorado, né? Tem sido sempre um pouco mais trabalhado. Com certeza. Mas é um negócio que não vai ser corrigido de um dia para o outro, né? Leva tempo, até porque até aquilo que vocês falaram aqui também, falta mão de obra, né? Ô, Jéssica, ainda um pouquinho nesse caso aí, insistindo um pouquinho nesse caso aí, a informação que nós tivemos quando nós chegamos lá é que, à noite, quando eles escutaram o cachorro gritando daquele jeito, imediatamente eles acionaram a Guarda Municipal para ir até lá e também a Polícia Militar. Nenhum das duas guarnições, instituições puderam ir porque não tinha um veterinário para acompanhá-los. Nesse caso, eles são obrigados a ir com o veterinário, a Polícia Militar ou a Guarda não tem autonomia para irem sozinhos? Não, sinceramente não sei. Assim, o maus tratos, o policial não pode alegar maus tratos. E quem alega os maus tratos é o veterinário. Até a Polícia do Meio Ambiente, eles precisam do veterinário. Porque é a pessoa que estudou fisiologia, anatomia e as condições básicas de bem-estar do animal. Então, assim, eles poderiam ir até o local para verificar se realmente procedia. Só como a gente sabe que não tem efetivo, às vezes eles estavam numa outra ocorrência, tem que saber o que estava acontecendo no momento do que sair culpando eles também, né? Com certeza. Eu estou fazendo essa pergunta para a Jéssica em nome, né, das pessoas que no dia, né, na noite daquele sábado, ligaram para a Guarda Municipal, ligaram para a Polícia Militar e não encontraram nenhuma, mas não tinha ninguém mesmo. Nem as particulares, que eles iam pagar. Eu não fui acionada. Você não foi acionada? Não fui. Aí, ó, gente, tá vendo? A Jéssica que nenhum momento. E as pessoas que estiveram aqui no jornal conversando com a gente, disse que acionaram, inclusive, algumas particulares para irem até lá. A comissão pagaria para que eles fossem até lá e não tinha ninguém disponível para ir nesse local no Córrego Fundo. Fica aí, então, um esclarecimento da nossa parte que a Jéssica não foi acionada. Talvez se ela tivesse sido acionada, vocês teriam chegado lá com a guarda e com a polícia militar no momento que teria pego, né, em flagrante alguma coisa, né? Mas enfim. Mas obrigada mesmo por você ter respondido essas perguntas aí, que é um assunto que aconteceu há 2 domingos. Eu acho que a Jéssica estando aqui hoje também poderia esclarecer, porque a gente também ia procurar para saber o que deu. E pelo menos um veredito a gente já tem. O cachorro não morreu a pauladas, morreu envenenado, e agora vai cabe a investigação aí para ver quem que vai responder, se o dono do sítio ou o dono do cachorro, enfim, está na mão da justiça e a gente vai cobrar, tá? Agora que saiu um laudo, a gente vai cobrar a Polícia Civil por tabela aí depois o Judiciário. Jéssica, um dos motivos que nós convidamos você, o Pedro e também o comandante Tom, que não pôde estar presente aqui, é para a gente falar um pouquinho, né, sobre o perigo que é o proprietário de um pitbull. Tem raças, acho que também similares, que também são perigosas, que são obrigados a caminhar com eles pela rua, fazer o passeio com eles com focinheira. Fala um pouquinho para nós sobre isso daí. Então, nós temos leis nas esferas municipais, estaduais e federais para a proteção da população contra esses animais. Porque é sabido que essas raças pitbull
American Terrier, esses animais foram criados para briga, para rinha. Então, assim, são animais que têm um histórico de violência. Hoje a gente sabe que a criação é que diz a índole do animal, mas todo animal ele age por instinto. Então, a gente não pode confiar somente no adestramento, somente no que que o animal vai te obedecer no momento que ele achar que uma criança correndo é uma ameaça, por exemplo. Então, esses animais precisam ser conduzidos de uma forma segura, tanto com guias apropriadas, pessoas capacitadas com força física, porque são animais muito fortes, e também o uso da focinheira, porque se acontecer dele escapar, no momento que ele achar que tem alguma coisa errada ao redor dele, ele não ter a chance de vir a morder, atacar ou outro animal, ou uma criança, ou um pedestre, quem estiver próximo. Ô, Jéssica, um dos motivos também desse nosso bate-papo aqui é um fato recente que aconteceu em Jaguariúna, onde 2 pitbulls escaparam das correntes onde eles estavam na residência e atacaram 7 pessoas. 2 delas ainda continuam, inclusive, em estado grave na Unicamp. Que a gente vem acompanhando a evolução do caso aí. Aqui em Andradas, por exemplo, nós tivemos algum problema ligado a pitbull? Não chegou a ser um problema, porque nós do Centro de Zoonoses e os bombeiros agimos assim que o pessoal avisou que tinha um pitbull solto no cio, na zona rural, próximo a uma escola infantil. Então, nesse momento, os bombeiros se dirigiram até o local, fizeram a captura do animal e nós levamos para a zoonose. Nessa ocasião, o animal era manso, mas estava no cio. Ela estava irritada com o animal que estava perseguindo, tentando fazer cobertura. Ela até agrediu esse animal e era próximo ao horário de saída das criancinhas da escolinha. Então, a diretora, com muito medo, acionou a gente para que as crianças pudessem sair de forma segura da escola. Ao conduzi-lo para as zoonoses, foi identificado o tutor, que ele assinou um termo de responsabilidade, foram passadas todas essas orientações para ele, e que se houvesse uma reincidência, aí envolveria a polícia, porque tem leis para punir em casos assim. E foi bastante expertise da diretora, né, de acionar antes que pudesse acontecer alguma coisa na saída da escola, né? Sim. Porque é aquilo que você falou, o animal é irracional, ele não vai, de repente, a criança gritando, saindo da escola e correndo, para ele representa uma ameaça, né? E a criança não vê desse jeito, né? Dessa forma. E se vocês, por exemplo, detectarem alguém andando na rua com o pitbull, ou mesmo a outra raça que você citou, e sem a focinheira, ele pode ser parado por uma guarda municipal, que seja por uma polícia militar? Então, eu não vou saber te falar como que ocorre essa fiscalização, esse tipo de abordagem, mas eu acredito que sim, porque eles são o órgão de aplicação da lei, né? Aí eu acho que cabe a você, o meio ambiente. Eu estou pensando, na lei, ele já vem essa previsão mesmo, de que tem que fazer, a pessoa tem essa obrigatoriedade de conduzir o animal. Às vezes acaba não fazendo a fiscalização, não parando as pessoas, porque a lei ela é meio geral no sentido de o pitbull, é o rottweiler, mas também é qualquer animal que seja bravio. E é muito difícil para o fiscal, por exemplo, atestar isso. Claro que a gente sabe que tem animais que, por conta do porte, por conta da força, assim, elas têm um maior risco de, se acontecer alguma coisa, pode ter um acidente mais feio. Mas essa questão do que a lei está exigindo ali, em relação ao comportamento do animal, é muito difícil do fiscal atestar isso. Porque, que nem a Jéssica falou, vai muito da criação do animal, né? A gente sabe que tem casos aí que contexto isso do pitbull, dele atacar pessoas ou crianças, mas a gente também sabe que todo mundo conhece casos de pitbull que a pessoa tem em casa e eles são dóceis, assim, né? São tranquilos com as pessoas. Então aí, nesse ponto é que a fiscalização às vezes acaba ficando um pouco deficitária, porque você não tem realmente, assim, a certeza de que aquilo ali é um risco, ou, por exemplo, o outro ponto que a lei exige é que a pessoa tenha força suficiente para conduzir o animal. Também tem essa dificuldade, assim, como que sabe se a pessoa tem ou não força? Aí eu acredito que volta naquela parte do bom senso das pessoas, da consciência das pessoas. O cachorro em casa já teve algum comportamento estranho com outros animais, já teve comportamento estranho quando as pessoas com visitas dentro de casa?
Então, vai do bom senso da pessoa ter essa precaução de andar com o animal com focinheira. Ela já teve alguma experiência que o cachorro saiu desatado assim e arrebentou o coleiro, ou ela não deu conta de segurar o animal? Então, ela já tem que ser resguardada disso, ter essa atenção, porque ela mesma já tem que reconhecer que ela não tem a capacidade de conduzir o animal. É todo um histórico, né? Se o cachorro Sim. já tem... Aliás, gente, toda vez que a gente vai tratar de assunto animal aqui, o cachorro do jornal late. Então, esse latido de fundo aí, temos cachorro aqui. Então, é isso, por isso que eles estão latindo aí. Mas é bacana isso que você falou aí. Se o cachorro não tem histórico, é um cachorro tranquilo, um cachorro que nunca... existe a possibilidade do tutor poder andar com ele normalmente na rua? A lei, ela coloca só que, principalmente, já tem algumas das raças que ela já lista, então a gente entende que essas raças já é, por precaução, obrigatória de andar com focinheira. Uhum. Né? Vocês já tiveram alguma solicitação lá de proprietários de animais, né, bravos, assim, que representam um perigo na rua e que vocês tivessem que ir até o tutor ou a tutora e conversar com a pessoa? Como lá o núcleo de controle de zoonose, ele cuida da parte de zoonose e bem-estar animal, quando tem acidentes de mordedura que envolve vacinação preventiva contra a raiva humana, eu investigo os acidentes de mordedura. A maioria dos casos são vira-latas. É mesmo? Não são nem animais assim dessas raças consideradas. Porque o que acontece? Eu adotei da rua e ele gosta de ficar na rua. Então eu saio para trabalhar, deixo ele na rua, quando eu volto para dentro. Ele está na frente da casa dele, é o território dele, a proteção dele. O que ele vai fazer? Quando ele se sente ameaçado, ele vai e morde. Então, assim, essas são as principais ocorrências que a gente tem aqui no município. Então, a gente vai até o local, passa orientação para o tutor. Se tiver reincidência, providências vão ser tomadas. Porque na lei fala animais bravios. A partir do momento que ele agrediu uma pessoa, ele é bravo. Ele se enquadra, né? Ele se enquadra. Então, assim, a gente passa a primeira orientação, questão da posse responsável, mostra a lei municipal, que é o mais próximo que a gente tem, explica para a pessoa, tudo bem que você adotou, mas aí a responsabilidade é sua. Ele é castrado, não é castrado. Se for fêmea, a gente castra na zoonose. Se não for, a gente recomenda, quando é macho, procurar uma clínica, porque a procura de fêmea é muito grande lá, a gente não consegue atender a todos. Uhum. Então, assim, a gente passa essas orientações que é focado na posse responsável, antes de já sair prendendo e multando, porque a gente sabe que não tem condições físicas para adequar isso. Às vezes ainda acontece até os casos, porque é o que a gente falou agora há pouco, né? É por degraus, né? Que a gente vai melhorando essa situação da causa animal, também do controle de zoonose no município. Mas a gente sabe que se acaba apertando às vezes muito, a pessoa, ela só põe o cachorro para a rua, no abandono. E se aquele animal, ele não tem esse primeiro registro ali de que ele tinha acolhido o animal, ele era um tutor do animal, depois você não consegue nem caracterizar o abandono para dar uma consequência, uma punição maior, né, mais elevada. Então, às vezes, assim, o que a gente tem mais entendido é que essa parte da orientação é um principal caminho para que a gente tenha tutores responsáveis, né, pelos animais. A sua área, no caso, supervisor de seção de meio ambiente aí dentro, né, da causa animal, o que que representa aí para a população ficar ciente? É que está tendo uma mudança recente agora na organização, tanto na parte do Estado, aqui em Minas Gerais, quanto agora também está se refletindo para a Prefeitura, que é esse entendimento do como que é tratado a situação dos animais a nível de gestão, né? E a gente vê que em muitos dos municípios, historicamente, essa questão dos animais ficava vinculada no setor de zoonoses, que é vinculado, no caso, na saúde, né? A Jéssica, ela fica junto à Secretaria de Saúde. Mas a zoonose, no caso, ela é doenças de animais que podem trazer um risco para o ser humano. Então, o foco da zoonose é esse atendimento. Quando é questões, por exemplo, de bem-estar animal, de causa animal, que não sei, animais que são atropelados, doenças que os animais pegam, mas que não apresentam risco para o ser humano, questão de adoção, questão de controle de população. O controle populacional ainda é meio mesclado, né? Mas tem alguns outros pontos que são disso, de causa animal, que aí o Estado de Minas entendeu. Bem recente mesmo isso, acho que é de 2020. É recente agora. É bem recente esse entendimento. Que aí foi criado
esse setor de causa animal, de bem-estar animal, dentro da pasta de meio ambiente. E aí fica meio de orientação para o município também, acaba fazendo essa divisão, né? Para que não ter problema assim, de uso de recursos indevidos. Por exemplo, o dinheiro que vem para ser usado na saúde, ser usado para causa animal. Entendi. É uma questão mais de Tribunal de Contas, de uso dos recursos, para fazer a prestação de contas depois. Então, aí nesse cenário é que o meio ambiente está se inteirando um pouco mais agora da parte da causa animal. A gente está se organizando nesse primeiro momento, porque é tudo muito novo para a gente. Então, por exemplo, a gente ainda não tem um veterinário no meio ambiente. Aí por isso que a Jéssica dá um suporte imenso, ajudando tanto na parte aí de zoonose quanto da causa animal. Mas a tendência é que a gente vai agora começando a fazer até o planejamento, meios de ações de bem-estar, como castração, microchipagem, a parte de resgate de animais, e também trabalhar com a parte de denúncias, são ações que a gente está planejando para melhorar a política de causa animal no município. Não sei se você vai concordar comigo, a Jéssica também, mas o difícil que a população reclama, eu também acho difícil, porque eu já resgatei 2 ou 3 animais descendo de Poços de Caldas para cá. É a gente fotografar, por exemplo, o carro que acabou de abandonar, até porque a gente nunca consegue pegar o carro, né? E se você, por exemplo, está subindo a serra ou descendo, ou mesmo aqui para Santo Antônio do Jardim, e você vê que um carro parou para abandonar um animalzinho, nós já conversamos com a Jéssica aqui no outro período, que o primeiro momento é o bem-estar do animal, né? A gente não deve correr atrás do carro para fazer foto, até porque se você fotografar, como é que você vai provar lá na frente que se você não tem o flagrante dele deixando, como é que você vai fotografar, aliás, como é que você vai denunciar que aquele carro, aquele motorista abandonou aquele cachorrinho, né? Então, uma das dicas que a Jéssica deu aqui, a orientação, aliás, é que primeiro é o bem-estar do animal. E a segurança da pessoa também, né? Não sai atravessando a rua sem olhar para não causar um atropelamento. Um acidente, Às vezes, dirigir em alta velocidade causar um acidente para correr atrás do outro carro. Então, assim, segurança tanto da pessoa quanto do animal em primeiro lugar. Com certeza. Desculpa te cortar, mas imagina. Um ponto que ajudaria muito nessa questão, e a gente encontra um pouquinho ainda de dificuldade, é na questão da microchipagem. Se os animais são microchipados, é a melhor forma de encontrar o tutor. Por que você abandonou? Não, ele escapou, ele pulou do carro. Ele vai dar desculpa que for, mas ele vai ver que ele vai ser procurado. Ele está sendo monitorado. Exatamente. E não só por essa questão, né? Quantos animais que a gente vê que desaparece. Às vezes você encontra na sua calçada, não acompanha redes sociais. Aí você fica com dó porque é bonitinho, é novinho. Ou se simpatizou com o animal, leva para casa. Você pode ser acusado de um furto. Mas será que foi um furto ou que você resgatou o animal? Então, assim, o microchip, ele ia ajudar muito nessa questão de entender a dinâmica da população do município. Não, todos os animais estão 100% microchipados. Opa, tá vindo gente de outro município fazer isso aqui. Como que a gente vai controlar? O que a gente vai fazer? Então, assim, dá para caminhar com informação. Sem informação, sem controle, não tem. Sim. Vocês já tiveram um caso de... Na outra entrevista você já falou, mas como a gente está tocando no assunto aqui, eu acho bacana a gente voltar. Vocês já tiveram casos que o cachorro foi parar até vocês, ou que seja o gato, e ele era microchipado e vocês chegaram no proprietário? Sim, já tivemos 2 casos na zona rural, mas segundo o tutor, como eram e bairros próximos, então deu para ver que havia veracidade no depoimento. Eram animais que foram castrados, microchipados pela campanha do Castramóvel, e foi encontrado em outro bairro rural. Aí o tutor falou, eu ando muito a pé ou de trator, eles seguem a gente, às vezes a gente entra em outro lugar, eles não percebem e ficam no local. Mas passa algum tempo, eles voltam. Então, aí como a gente identificou com o leitor, foi até o proprietário, deixa o animal lá de novo. Quando acontece, Jéssica, de ser reincidente, o mesmo cachorro acaba aparecendo para vocês 2, 3 vezes, aí qual que é o procedimento de vocês? Aí teria que acionar a polícia do meio ambiente para fazer uma investigação de abandono, né? Porque aí ficaria muito esquisito. Mas ainda bem que nós não tivemos essa situação. Com certeza. Pessoal, a gente está conversando aqui, né, com a Jéssica Cristiane Bertoni, que ela é veterinária do Centro de Zoonose, e também o Pedro Lopes Lucas de Amorim, que é o supervisor da seção de meio ambiente na causa animal. É um setor novo, né, na prefeitura, ele explicou aí como é que está sendo
instalado, tudo como é que está sendo planejado para poder ajudar, né, junto com todo o pessoal aí que cuida da causa animal. E eu achei bacana aproveitar a vinda deles aqui e mostrar essa cadeirinha aqui. A gente vai pôr para vocês na tela, para vocês verem o cachorro que foi atropelado. E a família nos procurou se a gente poderia ajudá-los, né, com uma cadeirinha para o cachorro pelo menos ter um pouquinho de vida normal. Ele foi atropelado e abandonado, quem atropelou não ajudou, fugiu, né, e não custeou nada, inclusive. Aproveitando, né, a vinda aqui da doutora Jéssica e do Pedro, eu queria agradecer de público o Vitor Hugo Carvalho, que é estudante da Unifeob. Ele faz engenharia mecânica e olha que bacana, eles desenvolveram essas cadeirinhas aqui, olha, que é para colocar cachorrinhos, né, animais, gato, cachorro, né, atropelados ou que passaram por alguma cirurgia delicada e tenha perdido algum membro aí, precisa de um reforço para poder estar se mobilizando, andando. E o Vitor veio dar uma entrevista para nós aqui e há 2 semanas nós recebemos um pedido de ajuda de uma família no bairro Cocais, né, lá no bairro do Óleo, se nós poderíamos ajudá-los conseguindo uma cadeirinha. Nós falamos com o Vitor prontamente ofereceu, nós estamos só esperando a família, que se estiver assistindo a gente, tá aqui a cadeirinha, ó, só vim aqui buscar para a gente poder levar numa veterinária e a gente colocar e ver se dá certinho no cachorro. Ela tem ajustes aqui, tudo direitinho, foi muito bem feito. Mais uma vez aí, parabéns para o Vitor Hugo Carvalho, da Unifeob, que Deus te abençoe, lindo trabalho de você e toda a sua equipe, né, que fizeram essa cadeirinha, e ele ainda se prontificou que se essa cadeirinha não servir para o animal, que a gente mostrou na tela para vocês aí, ele se prontificou a fazer uma outra, claro, que a gente ajudando, né, nos custos, e ele vai fazer uma outra, projetar uma outra cadeirinha. Ô Jéssica, com relação, né, a atropelamento, nesse caso aí, o cachorro foi atropelado, quem o atropelou, abandonou, não prestou socorro, isso aí também, se descobrir quem foi, acaba dando problema na justiça, né? Sim. É omissão de socorro, né? Da mesma forma. Uhum. Então, precisa atender o animal, parar, identificar o dono, levar prontamente no veterinário, ver o que o animal vai precisar, se vai ter solução, se é eutanásia, se é cirurgia, ele tem que prestar os atendimentos, sim. Ele fazendo isso, ele não responde a nenhum tipo de crime? Porque foi um acidente, vamos dizer assim. O cachorro, ele é irracional, tadinho. Ele atravessa a rua como uma criança, né? Ele não sabe que ali vai passar um carro, vai passar uma moto. E nesse caso, se a pessoa parar e prestar socorro, isso ameniza a consequência para ele depois perante a justiça? Sim, porque a questão é a omissão de socorro, né? Se ele parou, fez o atendimento, ele tá dentro da lei. Agora entra na questão da posse responsável. O tutor que deixa o animal na rua, Bacana, ele está você teoricamente deixando um incapaz à mercê. Então, o tutor pode virar contra o tutor ainda. E ainda se tiver danos no carro, a pessoa que atropelou, ele pode culpar o tutor também. A situação pode se inverter. Pode virar. É bacana a gente falar isso aí, porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu de manhã ponho meu cachorro para fora e ele fica na rua o dia inteiro. Só que ele está na rua mercê de todos os perigos, né? Exatamente. Tanto para ele como para terceiros, né? Sim. É muito bacana isso. Dessa parte só, eu acho que é interessante complementar, né, de qual é que é a pena que é sempre aplicada, né. Pela lei, a gente tinha mais no começo, estava dando uma olhada, achou que muitos dos casos já dariam direto até prisão por conta de se enquadrar em maus tratos. Mas da capacitação que o pessoal da Polícia Ambiental veio fazer com a gente, eles estão falando que realmente tem uma certa liberdade deles conseguirem fazer por advertência, às vezes é só uma Isso situação... no caso do tutor ou de quem atropelou? Não, de quem tá, vamos dizer assim, O tá sendo errado na autuado, história. um infrator, Tá, assim, né? tá. Mas, por exemplo, eles disseram que nem... Porque tem muitos casos, quando já tem lesão, essas coisas, já pode levar prisão mesmo, né? Uhum. Mas no caso, por exemplo, pode ser só... Esteja, talvez, acho que mal nutrido, ou tá só acorrentado uma corrente curta, assim. Eles disseram que eles têm as possibilidades de já dar só pela advertência e retornar para ver se a pessoa tomou as providências, né? Então, a gente tinha um pouco dessa interpretação, essa dúvida, né? Se tudo já ia direto por questão de maus tratos, seria tudo já direto para prisão. Eles disseram que eles têm essa flexibilidade. Essa prerrogativa de receber uma advertência. Isso, até às vezes a pessoa, só por falta de instrução mesmo, né? Então aí já tem essa possibilidade também. E como a já tinha falado, assim, às vezes muitas coisas das denúncias que eles recebem nem procedem, né? Mas
como se fosse perturbação de sossego, alguma coisa assim. Então, aí eles contam até muito, pediram, né, o apoio do município nesse sentido também de fazer pelo menos essa primeira triagem, porque muitas coisas a gente mesmo já entende, a gente consegue ver que nem isso do cachorro estar acorrentado. Só você pode fazer o registro ali da situação, né, e se a pessoa tomou providência, não chega nem a ser necessário acionar a polícia. Ainda mais por conta que comentou, né, que o efetivo deles é pequeno. Então isso já acaba meio até economizando, né, trabalhando bem em parcerias, né. Mas o interessante, né, Pedro e Jéssica, é interessante que se as pessoas veem, você presenciou que tem um cachorro em situação preso, né, numa corrente pequenininha, que ele não tem acesso debaixo de sol, debaixo de chuva, aí tem que denunciar sim. Até porque se a pessoa não fizer a denúncia, né, Pedro, o tutor nunca vai tirar ela daquela situação. Tá cômodo para ele deixar ele naquela corrente pequena, né? Sim. Vocês tiveram um caso aí numa zona rural, acho que bairro Angola, não foi? De um cachorro que estava com uma coisa no pescoço, como é que chama aquilo? Corrente. Não, na corrente não, que ele cortaram o rabo, inclusive, do cachorro também. Na verdade, a questão dele estar preso estava correta porque tinha um cabo de aço que ele conseguia correr o terreno todo. E quem denunciou não percebeu isso? Não. Então, assim, não é o fato do animal estar amarrado, é o fato dele não conseguir se locomover e não conseguir, por exemplo, ter o animal ele não gosta de fazer suas necessidades, defecar, urinar próximo de onde ele come e dorme. Então, é uma questão de higiene do animal, ele tem essa noção. Então, assim, eles veem isso. Se ele consegue se locomover e ter essa distância, está dentro do permitido. O que eles pedem num caso desse é que, mesmo assim, não deixe 24 horas fechado. Saia para passear, se o animal é bravo, umas 2 vezes por dia. O animal tem que ter uma qualidade de vida. É isso aí. Bom, pessoal, a gente conversou aqui com a Jéssica Cristiane Bertoni, a veterinária do Centro de Zoonose, sempre está disponível aí quando a gente precisa de alguma matéria, alguma explicação, alguma informação. E com o Pedro Lucas de Amorim, supervisor da seção de meio ambiente, que é a primeira vez que ele vem aqui no Andradas Podcast. Espaço sempre aberto, viu, Pedro? Sempre que tiver alguma novidade, a gente quer receber vocês aqui. E para a gente encerrar esse bate-papo gostoso, eu queria que a Jéssica fizesse as suas considerações finais, depois o Pedro. O que a gente vem reforçando aqui nos nossos trabalhos com a prefeitura é a questão da posse responsável. Mas, assim, eu vejo que ainda está muito distante da população. Então, nós estamos elaborando pela prefeitura um final de semana sobre essa questão. Nós teremos na praça, provavelmente no dia 1º de julho, se tiver alguma alteração a gente vem avisar antes, desse evento de causa animal. A gente vai fazer orientações sobre vacinação, doença, castração, sobre a microchipagem, todos os assuntos que envolvem a causa animal, o que é maus tratos, o que não é, o que você pode fazer de denúncia, o que você pode estar orientando, o que muita coisa pode resolver por meio das protetoras, ou a gente, ou a guarda municipal. Então vai ser um dia de tirar dúvidas, de promoção da posse responsável mesmo. Então fica o convite aberto à população. A gente volta aí com esse mesmo assunto depois, reafirmando, né? Fazendo o convite para que vocês compareçam na praça, depois se mudar alguma coisa, se alterar, você fala com a gente. E as suas considerações finais, Pedro, para quem está nos assistindo aí? Eu agradeço também o convite para vir aqui nesse espaço. E também o que eu gostaria de só reforçar é uma coisa que a Jéssica acabou de comentar, é a participação mesmo da população. Às vezes as pessoas tentam participar, né, fazer, que nem o caso de fazer denúncias, e acho que acaba não dando em nada, mas é porque a gente também sente muito essa dificuldade, porque acaba encontrando, esbarrando em empecilhos, né? Com certeza. E é tudo bastante novo ainda para a gente também. Então o que a gente pede, assim, sei que é um esforço a mais, às vezes a pessoa talvez já tenha a rotina dela, talvez não consiga se deslocar mais, mas assim, o que a gente gostaria muito é que não ficasse só centralizada esse tipo de ação de causa animal na prefeitura. Com certeza. A gente gostaria muito que tivesse mais participação da população, porque o que a gente vê assim, de troca de experiências com outros municípios é que municípios que, por exemplo, têm ONGs ativas, que conseguem fazer até captar recursos de outras fontes que não é só a prefeitura. Às vezes tem muitas empresas que elas têm um interesse grande em estar auxiliando, porque é uma causa que realmente, não só as pessoas, mas as empresas mesmo se identificam muito, né? Então, assim, é uma outra forma de atuação. Com certeza. Que contribui muito, sim, não só deixar para a prefeitura ficar esperando que a gente faça todas as ações, mas que dá para trabalhar em parcerias.
Então, assim, eu gostaria só de fazer esse apelo, né? Quem tem essa disponibilidade, esse interesse a mais, se conseguir, né, se buscar outras pessoas também interessadas e conseguir fazer alguma coisa de entidade, de ONG, eu acredito que teria uma parceria muito produtiva com a certeza. Prefeitura para Até a gente conseguir avançar nas coisas de causa animal. Com certeza. Até porque, Pedro, a Prefeitura tem muita dificuldade em receber qualquer verba que venha para a causa animal. Tem que ter uma ONG, né? Tem que ter uma ONG para estar recebendo. E a gente percebe que as pessoas que tentaram, né, eu fui convidada, inclusive, para ficar à frente da UAPA, a dificuldade que eu vi que a Prefeitura estava encontrando de comprar um terreno, eu falei, gente, eu não tenho condição de ficar. Porque estava difícil mesmo, né? E eu tenho realmente outras coisas para fazer, então eu coloquei o meu veículo de comunicação à disposição das ONGs. Mas hoje a gente só tem a UAPA, né? Que está aí mesmo, assim, eu nem sei se a UAPA está ativa, né, para poder estar recebendo. Então seria muito interessante que as pessoas se engajassem e, né, fizessem uma ONG aí para que viesse verbas de deputados, de senadores, enfim, porque tem verbas também para a causa animal. Mas a Prefeitura não pode receber, isso é um fato. Tanto que foi votado ontem, né, e depois a gente fala para vocês o que deu, foi votado ontem na Câmara Municipal, o banco de ração, que é o vereador Gustavo que está à frente, né, e a gente vai trazê-lo aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto aí, que é muito bacana. Então, acho que é bem o que o Pedro falou mesmo, né, não deixar também só jogar tudo em cima dos centros zoonoses, né, a gente também tem que fazer a nossa parte, né. Então, um dos motivos que eu os convidei para estar aqui é para falar, para você sair com o seu animal na rua de forma adequada, conforme manda a lei, né? E se atropelar algum animalzinho aí, presta socorro. E se, como disse a Jéssica aqui, muito bem lembrado, se o cachorro fica sempre na rua e o tutor é responsável, vai sobrar para o tutor, né? A situação vai inverter. Então, a posse responsável, né? Você tem um animal, você gosta, é teu, quem ama, cuida. Se o cachorro está na rua solto o dia inteiro, as consequências depois vai sobrar para o tutor mesmo, né? Certinho, pessoal? Certinho. Mais uma vez, obrigada aí, espaço sempre aberto para vocês, viu? É isso aí, pessoal. Opa, pois não. Não, a gente quer falar. Espaço sempre aberto. É isso aí, pessoal. A gente volta amanhã com mais um bate-papo gostoso aqui no Andradas Podcast ou na Web TV Andradas Hoje. Tá lá.